Fala, Tanaka, eu sei que o sonho de todo brasileiro é viver de renda passiva, renda perene, aquele pinga-pinga todo mês na conta, sem você ter que se preocupar com o dinheiro entrando. E esse é um dos tipos de investimento que tem se popularizado muito nos últimos tempos, principalmente depois da pandemia. A gente vive ciclos de ações de crescimento, por exemplo, como a gente ouvia muito falar antes da pandemia, falava assim, ó, prefiro receber dividendos? Não, porque eu não sei alocar muito bem meu dinheiro. É melhor comprar ações do Warren Buffett, por exemplo, da Apple, da Nvidia, que eles sabem muito mais do que nós, meros mortais, alocar o dinheiro e o patrimônio crescer feito uma vaca doida. Só que aí veio a pandemia e as ações despencaram e todo esse discurso de que eles sabem alocar o capital foi derretido na tela. Obviamente, mesmo que você viu o seu patrimônio derretendo na sua cara, as empresas continuaram crescendo e depois a gente teve toda essa volta, o que resulta ainda em máximas históricas do maior índice da Bolsa de Valores americana, o S&P 500. Então, foi de fato comprovado essa tese. Só que o coração do investidor machucado agora está gostando muito mais de ver o dinheiro ali no pinga-pinga, todo santo mês caindo. Tem uma frase do velho Barça, inclusive, que foi muito famosa nesse momento. Patrimônio é métrica de vaidade para alimentar o ego. Agora, quem paga os boletos e alimenta a nossa barriguinha mesmo é o dinheiro pingando todo mês, os famosos dividendos. Mas você sabe quanto você precisa ter investido para que você consiga pelo menos o salário mínimo todo mês na sua conta? Então vou trazer nesse vídeo para vocês algumas ações, uma carteira de ações para a gente verificar quanto a gente precisa investir, quanto comprar de cada ação para a gente chegar nesse sonho de ter pelo menos um salário mínimo de renda passiva entrando na sua conta todo mês. Ó, Tanaka, mas antes de ir pro vídeo, já se inscreve no canal japonês, deixa um comentário gostosinho se você prefere ações de crescimento ou ações de dividendos, ou se você é a favor dessa mescla de um pouquinho de dividendo e um pouquinho de crescimento na sua carteira, porque é muito importante a comunidade tanakense, todos os Tanakas aqui, saibam como os outros Tanakas estão investindo também. Toca também aqui o flauta, caracatica, toda vez que eu soltar um vídeo, ele apareça aí na sua tela com essa voz de Silvio Santos com Clodovil. Esse é o Sportchart no Corpo Só, barba de crochê, essa cabeça de capivara. E aí também, para quem não sabe, o japonês é sócio de uma corretora, a EQI Investimentos, e lá a gente atende clientes acima de 40 mil reais, o japonês atende clientes acima de 10 milhões de reais. Então, você precisa de ajuda com seus investimentos, for muito boizão, chama nós aqui que a gente consegue te atender totalmente, mas se você estiver começando seus investimentos também, quer montar uma carteira, não só de investimentos normais, como também de fundos imobiliários, como de ações de dividendos, ações de crescimento, opções, mano, tem tudo que é tipo de coisa lá. Tanakão, para ser uma forma mais geral e mais diversificada para o Tanaka já começar a pensar dessa forma, vou trazer aqui para vocês as ações mais recomendadas pelos analistas para investir em março de 2024. Para quem não sabe, todas as corretoras, casas de research, bancos, eles soltam essas carteiras recomendadas, que normalmente são compostas por 10 ações. Aí o que a equipe do Japão Investir e Coçar faz é compilar todas essas ações, vão ter votos, vão ter rankings, e aí a gente consegue saber quais ações foram mais votadas na categoria de dividendos nesse caso. E aí a gente vai fazer uma conta de quanto a gente precisa investir para receber lá no final os 1.412, que é um salário mínimo. Então a gente já vai começar e vir aqui para a tela do Japão. Então, primeiro, olhando aqui na tela do japonês, a gente vê as ações mais recomendadas para investir em março pelos analistas. Então aqui, ó, Vale, por exemplo, teve 10 pontos novamente, depois teve PBSE, que é uma das queridinhas da Louise Barsi, Petrobras, que vocês estão ligados que aconteceu, né? Mas na recomendação é feita no começo do mês, então não tinha nem ideia de que isso poderia acontecer. Depois tem a Vivo também, que sempre é lembrada por aqui, Copel, que é uma surpresa, não tinha aparecido tanto por aqui ainda nessa lista, Banco do Brasil sempre presente, TIM também de vez em nunca aparece, a gente tem Engie também, depois tem Taesa e Itaúsa, mas poderia ser qualquer uma dessas outras aqui também, tá vendo, ó? Que elas ficam empatadas com 3. Coloquei Itaúsa, porque eu tô ligado que os Tanakas amam Itaúsa aí, e vai pagar um dividendo mais gordinho esse ano no Brasil. E aí o que acontece é que tem essas outras todas, vou deixar para vocês o link, né, lá no grupo Telegram do Japão, de todo, sempre coloca assim essa lista inteira lá, para saber, para vocês terem uma ideia de quais as ações são mais recomendadas, né? Então,
o que é ruim desse tipo de investimento? Que você tem ali uma carteira, não é uma carteira pensada, né? Então não tem os pesos direitinhos dos setores, são só as mais recomendadas e só, tá bom? Por que eu faço isso? Porque a gente precisa partir de algum parâmetro, né? Eu podia trazer para vocês aqui, eu falo, tem que investir tanto só em Petrobras, mas a gente não sabe que é o certo, né? O ideal é que a gente consiga diversificar minimamente para proteger o seu dinheirinho que já foi suado para você colocar na bolsa de valores, para você juntar esse dinheiro aí e começar a derreter, aí é complicadíssimo. Então, aqui eu vou só vou tirar rapidamente aqui, ó. Esses aqui eu vou ocultar só para deixar a tela mais limpa para a gente ver aqui rapidinho. Ocultar aqui, ó, beleza? E vou desocultar também essas outras aqui, ó. Que aqui estão os dividendos e todos os tacaracaticas que a gente precisa enxergar. Então, Brasil, ó, a gente tem aqui essas ações, né? Então, a quantidade de indicações, o ranking, as 10 ações. Aqui eu já tinha feito uma continha meio besta para vocês terem uma ideia de quanto vocês precisariam para poder ultrapassar, inclusive, os dividendos em relação ao salário mínimo. Então, no final, a gente vai precisar investir R$213 mil para ter nessa carteira R$ 1.661,95 por mês. Como funciona isso por mês? Eu peguei o dividendo anual, que são esses aqui, e aí dividi por 12 depois, né? Somei tudo e dividi por 12, porque se você quiser montar uma carteira mensal de fato, só tem 3 ações que fazem isso, só 3 bancos basicamente que fazem pagamento mensal. Tem os fundos imobiliários também que pagam todo mês, mas via de regra esses caras vão pagar a cada 3 meses, a cada 6 meses, até 1 ano também. E aí o importante é ter o anual, tá bom? A não ser que você tenha alguma necessidade específica, como falei para vocês, aí sim você precisa montar isso com fundos imobiliários ou alguma carteira que você consiga manter esse fluxo aqui, que não foi a preocupação nesse caso. Inclusive, vou deixar aqui embaixo para vocês um linkzinho que você baixa lá e todo mês você recebe a agenda de dividendos. Mano, é muito topzera, todo mês vai chegar no seu e-mail lá, a agenda de dividendos feita pelo time do japonês da EQI. Então, é bem topzera esse movimento. Então, ó, se você colocar as 500 ações aqui, a gente não conseguiria chegar no salário mínimo, dá 1.300 mais ou menos. Mas aqui o ideal é que você vá brincando, né? Como a maioria das corretoras hoje você consegue comprar uma ação, você pode começar, por exemplo, comprando uma ação de cada um aqui, ó. Tá vendo? Aí você pode, por exemplo, só pegar aqui, ó. Tá mais rápido fazer porque o computador, quando começa a gravar a tela, fica lerdíssimo. Lembrar os tempos de engenheiro, fazer, lá, foi 1. Então, quando você vai comprar uma ação de cada, você consegue gastar ali R$355 por mês, recebendo R$2. Você fala, Japão, é muito pouco. Eu sei que é pouco, Japão, mas aqui você tem que pensar que são sempre percentuais, tá vendo? Então, aqui, obviamente, vão ser R$2. Então, a cada 300, você vai receber R$2. No próximo mês, vão ser 5 bordoada e assim por diante. O importante é você começar a investir e sentir também esse gostinho de recebendo dividendos mensais. Então, para uma carteira que vocês viram aqui, ó, de 200 e pouco para você receber, você vai precisar de fato dos 300 e bordoado, 200 e bordoado, 213 mais ou menos, você vai precisar para poder investir, para poder receber esse salário. Pensa também que com 200 e pouco você pode comprar uma casa e te dê também rendimentos, mas bem improvável que você consiga comprar com R$213 mil uma casa que vai te dar 1.600. Tomara que você consiga, né? A não ser que você construa também, aí já é outro game, vai ser topzera. Então aqui, resumidamente, é um jeito de você conseguir receber renda passiva através dos dividendos nessa carteira que eu mostrei para vocês, que é só um compilado de todas as carteiras recomendadas para que você comece a pensar nessa forma de ganhar dividendos, de colocar o dinheiro para trabalhar por você, porque enquanto você não colocar o dinheiro para trabalhar para você, você vai trabalhar eternamente. Nacão, me conta aqui, você tem alguma dessas ações de dividendos que são mais recomendadas pelos analistas? Você já chegou no seu primeiro salário mínimo? É muito legal quando algum Tanaka vem aqui nos comentários tentar falar, Japão, consegui 300 conto de dividendo já, que aconteceu com esse Tanakão aqui e foi incrível. Você não tem ideia como o japonês fica feliz, porque isso aqui é igual o papo de professor, tá ligado? Se um Tanaka daí do outro lado tá escutando modificar a vida, puta, eu já fico muito feliz.
mas eu preciso saber, então deixe aqui o comentário se eu já te ajudei de alguma forma a começar a pensar diferente em relação aos investimentos. E para o Tanaka que gosta de fundos imobiliários, vou deixar aqui para vocês um vídeo onde eu mostro 8 fundos imobiliários de tijolos baratos para investir em 2024.